Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa sétima aula da disciplina de Física 2 pela faculdade Netcom. Meu nome é Ricardo Silva Borges e a nossa aula vai ser sobre mecanismo de transferência de calor, certo? Vamos ter como referência o livro do Halliday e do Resnick, que é justamente sobre fundamentos de física, volume 2, nona edição do ano 2011, certo? Da editora LTC, tudo bem? Então, antes da gente entrar propriamente dito sobre a aula, vamos comentar rapidamente, né, sobre dois exemplos relacionados, né, com a aula passada, justamente sobre a primeira lei da termodinâmica. Então, antes da gente entrar para comentar sobre as questões, vamos revisar rapidamente quais são as fórmulas que regem, né? Então, temos aqui a do trabalho, como vocês podem observar essa primeira fórmula, que é associado, né, ao trabalho associado a uma variação de volume, tanto na parte inicial a final, onde temos que o trabalho é igual à integral do volume inicial e volume final, vezes o que, pessoal? A pressão vezes o volume finitesimal, né, do gás, se o mesmo está sendo contraído ou expandido. Então temos a primeira lei da termodinâmica, relembrando isso aqui, né, que é justamente que a variação da energia térmica que é igual ao que? A variação da energia térmica final menos a variação da energia, né, energia térmica inicial. Ou seja, a variação da energia térmica equivale ao calor menos o trabalho. Ou, quando a gente relacionar a derivada ou a finitesimal, né, temos que a variação da energia interna é igual ao que? A variação finitesimal do calor menos a variação finitesimal do trabalho. Então, relacionados ainda à primeira lei, né, da termodinâmica, é importante verificar, né, os casos especiais. Ou seja, a primeira lei da termodinâmica pode ser aplicada em vários casos especiais, que no caso temos quatro. Que no, quando a gente comenta sobre processo adiabático, já temos que caracterizar que o calor é igual a zero. Né? Então, quando o calor é igual a zero, a primeira lei da termodinâmica fica como? Fica que a variação da energia térmica é igual ao quê? Menos trabalho. Certo? Agora, quando a gente comenta que o volume de trabalho é constante, é justamente quando não ocorre variação no volume. Né? Consequentemente, o trabalho é igual a zero. Logo, a primeira lei da termodinâmica relacionada aos processos a volume constante, temos que a variação da energia térmica é igual ao calor. Agora, quando a gente comenta sobre os processos cíclicos, caracterizando que a variação da energia térmica é constante, ou seja, não tem nenhuma, é zero, consequentemente a gente faz a igualação, né? A gente iguala o quê? Que calor é igual a trabalho. E quando temos expansões livres, a gente relaciona que o calor, o trabalho e aí a variação da energia térmica são constantes, né? Ou seja, não ocorre variação. Então, consequentemente, todos esses valores é igual a zero, certo? Então, vamos aqui no nosso primeiro exemplo. Suponhamos, né? Suponha que 1 kg de água a 100 graus Celsius tenha sido convertido a 100 graus Celsius, certo? Convertido em vapor a 100 graus Celsius. Então a gente houve aqui uma variação de estado, né? A temperatura se manteve constante. Então a água estava inicialmente contida em um cilindro com êmbolo móvel, como vocês podem observar na imagem abaixo, de massa desprezível, sujeita à pressão atmosférica padrão de 1 atm, onde o mesmo equivale a 1,1 vezes 10 a quinta PA, certo? O famoso Pascal, o PA. Então, como mostra, né, a figura abaixo, o volume da água variou, né, de um valor inicial de 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos com o líquido para o valor de 1,671 metros cúbicos como vapor. Então a primeira pergunta qual é? Qual foi o trabalho realizado pelo sistema? Certo? Então aplicamos aqui a fórmula do trabalho, né? Consequentemente, temos que o trabalho é igual ao que? A pressão vezes a variação do volume final menos a inicial. Então temos que a pressão que foi dada na questão, né, é 1,01 vezes 10 a quinta
Pascal, vezes o volume final, que foi dado, né, que é 1,671 metros cúbicos, menos o vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Né? Então, fazendo essa equação, consequentemente, temos o valor de 169 kJ, certo? Então, a letra B ele pergunta o que, pessoal? Qual foi a energia transferida na forma de calor de um processo, né? Como a gente já havia comentado aqui no início da questão. Houve o que? Uma variação, né, de estado. Então, consequentemente, como temos a variação de estado, a gente temos o que? O calor latente de fusão, né? Como nessa situação. Então, logo, o valor tabelado desse valor equivale o que? 539 calorias-grama. Convertendo para joules, quilograma, temos então o valor de 2.256 quilojoules, certo? Barra grama. Então, consequentemente, temos o valor do calor, né? E o trabalho que foi encontrado foi 169, então temos então a fórmula da primeira lei da termodinâmica, né? Então, temos que então a variação da energia térmica equivale o quê? Calor menos trabalho. Logo, o valor final é justamente o quê? 2.090 kJ. Agora, se a gente transformar para megajoules, consequentemente temos o valor de 2,09 megajoules. Certo? Agora nós vamos comentar, né, sobre a aula propriamente dita, sobre mecanismo de transferência de calor. Então, como já discutimos, né, a transferência de energia na forma de calor, mas ainda não falamos do modo como essa transferência ocorre, né? Então, existem 3 mecanismos de transferência de calor, como vocês podem observar na imagem abaixo: sobre convecção, condução e radiação. Então, relacionado à condução, a gente pode observar nessa imagem abaixo, né? Ou seja, ocorre transferência de calor quando temos um corpo, né, dentro de um determinado corpo, certo? Ou seja, ele não consegue fazer a transferência de calor por condução através de vácuo ou quando os corpos não estão em contato, certo? Então, um único corpo onde recebe um calor de forma inicial, onde esse calor é transferido para toda a sua extensão. Então, como a gente pode observar, né? Se você deixar no fogo, né, por algum tempo uma panela com cabo de metal, o cabo da panela fica tão quente que pode queimar sua mão, né? Então a energia transferida da panela para o cabo é justamente por condução. Então os elétrons e átomos da panela vibram intensamente com a causa da alta da temperatura, o que estão expostos, né? Ou seja, pessoal, como a gente até comentou nas aulas anteriores, certo? A gente sabe, né, que quando a temperatura está alta, consequentemente, ocorre o quê? Quebra de ligação moleculares e as moléculas ficam o quê? Agitadas, né? Então isso caracteriza alta temperatura. E baixa temperatura é quando o quê? Quando as moléculas estão interatomicamente ligadas e ocorre o quê? Menos movimentação, certo? Então está associada à condução a isso, certo? Ou seja, vai transferindo as energias agitadas, como vocês podem observar na imagem abaixo, até chegar a uma temperatura única na barra. Então essas vibrações é a energia associada, são transferidas para o cabo com colisões entre os átomos, né? Agitação molecular. Então dessa forma a região de temperatura crescente se propaga em direção ao cabo. Então temos aqui, pessoal, a fórmula que relacionada à parte de condução é justamente o que? A taxa de condução é igual ao que? Calor sobre tempo, né? Que isso também equivale o que? A quantidade térmica vezes a área, vezes o que? A temperatura do reservatório quente, menos a temperatura do reservatório frio, sobre a espessura, né, da constante que interliga esses dois reservatórios, justamente para o que? Ocorrer troca de energia, né? O que a gente sabe? A temperatura quente, um sistema que tem a temperatura quente sempre vai que? Ceder calor para o sistema de temperatura frio, certo? Sempre é esse ciclo. Então temos aqui essa imagem justamente caracterizando como é feita a condução e como a gente comentou, tem que estar em que? Corpos em contato, né? Então a condutividade térmica é uma constante que depende do material,
de que é feito a placa, né? Ou seja, a condutividade térmica é um bom condutor, né, de calor. E temos a fórmula da resistência térmica, como vocês podem observar abaixo, né? Então, como a gente pode observar, é o conceito de resistência térmica, né? Foi introduzido na engenharia, onde o valor da resistência de uma placa de espessura L é definido, né? Que a resistência é igual ao quê? A espessura sobre a condutividade térmica do material, certo? Então, quanto menor a condutividade térmica do material de que é feita uma placa, maior será o quê? A resistência térmica da placa. Então, um objeto com uma resistência térmica elevada é um mau condutor de calor, né? Porque, como a gente sabe, pessoal, se a gente aumentar a condutividade térmica, consequentemente, né, a gente diminui o quê? A sua resistência, certo? Ou seja, então ele caracteriza-se, né, como um bom isolante térmico. Certo, pessoal? Então, quando é inserido mais de uma constante, né, justamente entre os dois reservatórios que estão ocorrendo a troca de calor, consequentemente a gente tem uma substituição na fórmula, né? Onde temos então que a condução por placas compostas, né? Então temos que a fórmula fica como? A taxa de condução é igual ao que? A área, né? Vezes o que? A variação de temperatura, da temperatura quente menos a temperatura frio, dos respectivos reservatórios, sobre o que? A somatória das espessuras sobre o somatório das constantes, certo? Como vocês podem observar aqui na imagem. Certo? Quando a gente comenta sobre convecção, podemos ressaltar o seguinte termo, né? Onde temos que, quando olhamos para a chama de uma vela ou de um fósforo, vemos a energia térmica ser transportada para cima por convecção, conforme a imagem à direita. Então, esse tipo de transferência de energia acontece quando o fluido, como o ar ou água, entra em contato com um objeto, cuja temperatura é maior que a do fluido. Então, temos que a temperatura da parte do fluido está em contato com o objeto quente, aumenta, né? Então, na maioria dos casos. Então, essa parte do fluido se expande, né? Ou seja, com o aumento da temperatura, ocorre o quê? Mais agitação molecular e aquele fluido fica o quê? Fica menos denso. Então, consequentemente, ele tende a flutuar e vai para a parte superior. E a parte superior, que no caso está a massa fria, ela tende o quê? Ela tende a ceder por diferença de densidade, por a densidade é maior. Então, quando ela cede, fica justamente o quê? Nesse ciclo de massas. Isso caracteriza a convecção. Então, dando aqui continuidade, temos que quando o fluido expandido é mais leve do que o fluido que o cerca, que está mais frio, a força do empuxo faz o quê? Subir. Então, o fluido mais frio escoa para tomar o lugar do fluido mais quente, que sobe, e o processo pode continuar indefinitivamente, certo? Isso caracteriza a convecção, a substituição da massa de calor. E temos a radiação, pessoal. A radiação, de forma mais resumida, a gente pode caracterizar que é uma troca de energia, né? Energia em trânsito, onde a mesma não necessita o quê? De um corpo ou de algo, né, que possa auxiliar nessa transferência. Ou seja, a transferência de calor é feita até de forma o quê? Até por vácuo, né? Ou seja, um sistema de ambiente que também troca energia através de ondas eletromagnéticas, né? Ou seja, a luz visível é um tipo de onda eletromagnética. Um exemplo que a gente pode comentar sobre radiação é a radiação solar, que incide aqui na Terra, né? Então, é um calor que é aplicado sobre a Terra de forma onde o mesmo passa, né, pelo vácuo, certo? Isso então caracteriza a radiação térmica. Então, as fórmulas que regem é justamente qual? Temos que a taxa de radiação é igual ao que? A constante, né, de Stefan, vezes a permissividade, vezes a área, vezes a temperatura elevada ao quadrado. Ou seja, a taxa de radiação com a qual o objeto emite energia por radiações eletromagnéticas depende da área, né, da superfície do objeto e da temperatura dessa área
que o pessoal adota mais o que? A unidade de Kelvin. Então, esse valor de a constante de Stefan é um valor tabelado, certo? Que é justamente esse valor de 5,6704 vezes 10 elevado a menos 8. Certo? Agora, quando a gente comenta sobre a taxa absoluta, né, com qual o objeto absorve energia da radiação do ambiente, e que supomos estar a uma temperatura uniforme, então a gente utiliza essa fórmula, onde temos que a taxa absoluta, né, de radiação é igual ao quê? A constante de Stefan vezes a emissividade vezes a área vezes a temperatura elevado ao quadrado. Agora, quando a gente comenta sobre a radiação, a taxa de líquida da radiação, né, é como um objeto irradia energia para o ambiente, enquanto esta absorve energia do ambiente, né, é justamente utilizar essa fórmula, certo? Onde temos então aqui a taxa líquida, né, é justamente que a variação da taxa absoluta menos a taxa de radiação, onde isso também equivale o quê? A constante de Stefano vezes a emissividade vezes a área vezes a temperatura elevada ao quadrado ambiental menos a temperatura ao quadrado, certo? Então, a taxa líquida, né, é positiva. Se o corpo absorve energia, é negativa. Se o corpo perde energia, é radiação, certo? Então, um exemplo de um animal, né, que utiliza sensor de radiação, temos uma cobra, como curiosidade. Então, temos aqui um exemplo, pessoal, né, onde a gente vê aqui, né, a condução composta, né? Temos aqui 4 camadas, onde mostra, né, que na figura abaixo a seção de reta de parede feita com uma camada interna de madeira de espessura L, né, onde uma camada de tijolos, certo? Onde temos a relação que a espessura de D é igual a quê? 2 vezes a espessura de A, certo? E as duas camadas intermediárias de espessuras é composição desconhecida, onde temos que a quantidade térmica da madeira é Ka, né? E a dos tijolos é KD. Então temos também essa relação, que KD equivale a 5 vezes a Ka, né? Ou seja, a quantidade térmica da madeira é 5 vezes menor que a do tijolo. Então, dando continuidade, temos que a área A, né, da parede também é desconhecida. Então a condução térmica através da parede atingiu um regime estacionário, né? Então temos como dados a temperatura 1 da madeira, a temperatura 2, né, 20 graus Celsius, da T1 é 25 graus Celsius e da T5 da tijolos é o que? Menos 5 graus Celsius, menos 10 graus Celsius. Ou seja, pessoal, aqui temos, né, a temperatura interior da casa e a temperatura exterior, né? Então, qual a temperatura de T4? Então, pessoal, justamente aplicando a fórmula, né, da radiação, temos, né, que botando em evidência o T4, que é o que a gente quer, né, que é a temperatura 4, e atribuindo os valores e a relação, né, da espessura e das constantes, a gente obtém o valor de T4, certo? Como vocês podem observar na imagem. Só aplicando a formulação e botando o T4 em evidência, temos que a temperatura em 4 é justamente o quê? Menos 8 graus Celsius, certo? Então aqui encerramos aqui a nossa 7ª aula e muito obrigado a todos.